Wish we could turn back time to the good old days. Oi, meu nome é Malu. Esse é o meu 8º diário de intercâmbio. E como vocês podem ver no título, eu vou falar sobre os problemas que eu tive no intercâmbio, sobre troca de família, problemas com família. E eu já tinha gravado esse vídeo quando eu tava lá no hotel ainda. No caso, agora estou na casa da família. Estou no meu quarto. Eu já tinha gravado esse vídeo, mas eu não tinha achado que ficou muito bom, daí eu regravei. Estou gravando agora, no caso. Esse é um vídeo que eu queria muito fazer pra, alertar pessoas que sim, não é as mil maravilhas, pode ter problemas, como aconteceu comigo, pode acontecer com você. Eu vou falar primeiro sobre no comecinho. Eu já tinha problemas, desde o Brasil eu já estava com problemas no intercâmbio, principalmente com o visto, porque para que você conseguir o visto do estudante, você precisa de um papel que chama... Esqueci o nome. Você precisa de um papel que a escola tem que mandar para sua agência e você apresenta lá no consulado. Cadê que esse papel chegava? Esse papel nunca chegava, e eu acabei atrasando a viagem, atrasando tudo, porque esse papel não chegava. Então a irresponsabilidade começou aí. Mas tudo bem, chegou, consegui o visto, vim pra cá. Minha viagem era no dia 29. Daí, que era uma segunda-feira. Até a quarta-feira eu não tinha conseguido família. Eu não tinha família. Eu ia viajar em menos de uma semana e ainda não tinha família. Isso eu achei absurdo da agência. Eles não me disponibilizarem uma família pra mim ficar, né? Daí chegou na quarta de tarde, eles me mandaram uma família. Que era o pai, a mãe e 2 gêmeas pequenas. Até aí tudo bem, mas daí o pai, ele me ligou no Skype. O pai me ligou no Skype no mesmo dia, querendo falar comigo e tal. E nos primeiros 15 minutos ele já começou a exigir muita coisa, já começou, foi um absurdo. Ele só falava não, o que eu não podia fazer, eu ia viver num quartel. Porque ele era professor dessa escola, ele é professor de Linden, só que dos menores, então eu não ia ter aula com ele. E ele não morava em Linden, ele morava numa cidade que ficava 5 minutos da escola. Então era, bem perto, porque as cidades são bem coladas e bem pequenas. Mas daí ele falou, olha, eu não quero que você não pode sair, você não pode ter amigos na escola, porque eles moram em Linden, eu não quero você em Linden, depois que a escola acabar você vem pra onde eu moro e não quero você voltando naquela cidade. Não quero você tendo amigos lá, porque você não vai poder sair com eles. E ele também exigiu que eu não contasse pra ninguém que eu tava na casa dele, que eu tinha que esconder que eu tava na casa dele, não sei porquê. E simplesmente eu não podia ter amigas lá em casa, porque elas não poderiam saber que eu tava morando na casa dele. Então, eu ia viver num quartel. E eu achei absurdo, ele queria que eu não fizesse nada. E cara, eu não vou sair do Brasil pra ficar trancada numa casa sem fazer nada. Sinto muito, não tô pagando pra isso, né? Daí eu contei pra minha mãe concordou comigo. Meu pai falou não, mas é bom ter regras e tal, você estuda, não sei o que. Eu falei, pai, pelo amor. Daí ele falou, tudo bem. Daí a gente exigiu que a agência trocasse, porque não é que a gente pode escolher, mas tô pagando a mais, eu posso opinar. Daí, chegou na segunda-feira, muita gente perguntou também por que eu não fui sozinha, como todo intercambista. Porque a minha mãe, ela também tinha que vir de qualquer jeito, porque ela veio vir estudar em Nova York, e porque eu não tinha família. Eu viajei dia 29 e no dia 7, que era quarta-feira da outra semana, eu ia começar a ter aula. E passou, a semana passou, chegou quarta-feira, no dia de aula, eu ainda não tinha família. Porque eles tinham me dado, a aula começava na quarta-feira. Eles ainda não tinham me achado família, Eu fui pra escola no primeiro dia e tal, você pode checar como foi meu primeiro dia de aula nesse vídeo que eu vou deixar aqui no box de informações. Vai lá assistir depois de terminar de assistir esse vídeo.
E daí chegou nessa primeira semana de aula, eles me avisaram que tinha uma família pra mim. Era uma família que eram 5 pessoas, comigo iam ser 6, mas também tava chegando um intercambista do Vietnã, 7 pessoas na casa. Tudo bem, eu passei na frente da casa, a casa era um cubículo. Era um cubículo e, velho, eu não sou fresca pra essas coisas, eu não ligo de ser uma mansão ou de ser uma kitnet. Eu não tô nem aí, eu não ligo. Mas eu ia ter que dividir um banheiro com mais 6 pessoas. Sinto muito, mas eu não... não ia dar certo, cara. Tipo, se fosse uma casa pequena com 3 pessoas, eu não ligo. Dividir não é o problema. Agora, dividir com 7 pessoas, com 6 pessoas, ia ficar difícil. Daí eu falei, mãe, não quero. Não é por frescura, mas, cara, não quero. Daí a agência também falou, tipo, olha, me desculpa e tal. Eu falei, não, tudo bem. E acabou que eu fiquei indo pra escola na semana. Daí, logo que eu cheguei, eu não tinha coordenador. Não tinha coordenadora. Eles falaram que ia ter um monte de coordenadoras que todos iam me ajudar. Não teve nenhuma pra me ajudar. Eles tiveram que pegar uma coordenadora, a Dona Lefran, ela é meu anjo da guarda, essa mulher de boa. E ela é coordenadora de outro colégio, que é chama DePaul Catholic High School, que é em outra cidade aqui perto. Tiveram que buscar ela pra ela ser minha coordenadora, pra ela me ajudar. Cara, essa mulher me ajudou muito, com família, com escola, com tudo. E até falaram, olha, você vai ficar na casa dela uns 3 dias até você conseguir uma família. Só que não tinha conseguido uma família. Então eu nem cheguei pra casa dela, eu fiquei no hotel. E até pra registrar foi um problema, porque eu ainda não tinha família. E a Fran me ajudou bastante. Registrar na escola, eu digo. E depois de uma semana que eles não tinham me achado uma família ainda, porque as 2 que eles tinham me dado, a primeira, acho que ninguém ia querer morar lá, porque ia ser um quartel. E a segunda, por causa de ser muito lotado. Já ia ter um intercambista lá, mas 5 pessoas, ia ser um pouquinho lotado. Daí, como eles não tinham achado uma outra família pra mim, meu pai queria me transferir. Daí, ele queria me transferir pra escola onde a Fran é coordenadora, que é a escola católica. Nada contra. Eu fiz primeira comunhão, eu fui batizada, minha família é católica, mas eu não sou muito ligada à religião, não. Não sou. Então me deixou um pouco incomodada. Ainda tem que usar aqueles uniformes de sainha, meia calça, blusa polo. Cara, eu acho lindo, eu acho muito fofo nos outros. Em mim, não. E daí a Fran virou pra mim e falou, olha, você tem outra opção. Você pode ir pra Long Branch, que é onde eu tô agora. Porque o que eu achei mais legal é que Linden demorou muito pra eles acharem uma família pra mim. Eles chegaram a achar uma família pra mim, que era o prefeito. Só que eles acharam isso um dia antes de eu já ter resolvido tudo a minha transferência. Então já tava tudo andando, daí eu falei, olha, não vou ficar agora porque eles acharam. Já tava em andamento a transferência e falei, então, deixa eu ir. E antes de começar a transferência, quando ela sugeriu pra eu ir pra escola dela ou pra Long Branch, já tinham 2 famílias me esperando, uma em cada escola. Então, tipo, as outras áreas, eles acharam muito mais fácil. E as 2 já tinham pego intercambistas e tal. Daí ela falou, olha, você pode ficar, você pode ser transferida. E na cabeça do meu pai e da minha mãe, eles queriam que eu fosse pra escola católica. Queriam, porque meu pai não queria me deixar Long Branch e a escola católica. A escola católica fica em outra cidade, que é a meia hora de Linden, onde eu tava. E Long Branch é 1 hora de onde eu tava, em Linden. E meu pai e minha mãe colocaram na cabeça deles que eu ia pra escola católica. Que lá era onde eles queriam. Mas eu não tava feliz, eu não queria. Eu cheguei a chorar. Nossa, todos esses problemas de não achar família, de estresse, de visto, de tudo. Cara, eu chorava.
Porque eu queria desistir na primeira semana. Meu pai queria me colocar. Inúmeras vezes meu pai perdeu a paciência e queria me colocar no avião pro Brasil. Porque o que eu não tive aqui foi assistência. Quer dizer, eu cheguei a ter da Fran, que foi maravilhosa. Mas a gente teve que brigar muito pra chegar na Fran. A gente teve que brigar muito, muito, muito. E ainda chegou brigando. Porque não tava dando certo. O que eles prometeram não tinha acontecido. Chegou na quinta-feira e ligou uma mulher que chama Rebeca, que é outra que também me ajudou muito, que é da Educachos, que é a agência daqui, que tava tentando arranjar um problema e não tava acontecendo nada, porque todo dia mudava a pessoa que tava me ajudando. Todo dia. Ninguém sabia. Era a primeira vez que tudo estava acontecendo. Aí eles falaram, não, nunca aconteceu isso, de não ter família, de não sei o quê, ter que precisar transferir. Nossa, dá um trauma. Nunca tinha acontecido isso. Isso é a primeira vez, então ninguém sabia resolver meu problema. Daí chegou a Rebeca, me ligou, falou, olha, ela falou, a gente tá tentando resolver isso e vamos tentar resolver isso o máximo possível. Daí no mesmo dia me ligou a Alice, que ela estuda francês e também ela estuda francês na escola de Long Branch. Ela também ajuda lá com intercambistas e tal. E ela falou pra mim, olha, domingo, se você quiser, você pode vir aqui na escola e eu já te apresento a família. E a partir daí, você já pode trabalhar na sua transferência. Daí eu falei, pai, eu realmente quero ir pra de Long Branch, porque eu já tinha visto foto. E era, tipo, era a maior escola das 3 opções. Linden, a católica e essa. Essa era a maior. E era, tipo, aquela escola de filme, tá ligado? Era a escola de filme. Só a quadra deles já era maior que Recife. Cara, eu tava apaixonada pela escola, apaixonada. Eu comecei a mandar foto, meu pai desesperado, pai, quero ir. Daí, quando eu fui visitar lá, no domingo, eu fiquei apaixonada. Apaixonada, apaixonada, apaixonada. E ela falou, olha, você já pode conhecer sua família. Daí eu vim na casa deles, no mesmo dia. E são brasileiros. Tudo bem que meu pai não gostou muito disso, não. Porque são brasileiros e tal, mas ele tem é a mãe, o pai e um filho. O nome dele é Matthew. A mãe é Ana, o pai é Adriano. E o filho é Matthew. Ele tem 17 anos, ele é senior. E ele não fala... Ele fala português, ele sabe português, mas ele se recusa a falar português comigo porque eu tenho que aprender, né? E daí ele me ajuda no inglês. Que ele só fala inglês, aqui em casa a gente também fala bastante inglês. E eu vim aqui na casa, eu visitei, eu vi meu quarto, no caso agora eu tô no meu quarto. E eu fiquei apaixonada, eu queria vir no dia anterior, no dia seguinte, quer dizer. Daí demorou uma semana pra eles conseguirem isso da transferência. E só foi espera, e demora, ninguém me contava nada. O problema também era a falta de comunicação, porque ninguém me falava o que estava acontecendo, ninguém explicava da transferência, e minha vida estava uma bagunça, não sabia onde eu ia ficar, não sabia se a transferência ia dar certo, não sabia se eu ia ficar sem teto em Linden, eu não sabia. E me frustrada todos os dias até agora eu tô calma, mas todos os dias até chegar hoje só foi frustração. Mas tudo bem, conseguimos a transferência, eu vim pra cá. Segunda-feira eu fui pra aula, hoje é quarta, segunda-feira eu fui pra aula em Linden e me despedi dos meus amigos. Teve o problema do terrorista, que você também pode ver no vídeo aqui embaixo, no box de informações, pra você saber o que aconteceu com o terrorismo em Linden, que a gente teve que ficar preso na escola e tal. Tudo no vídeo. Eu vim pra cá ontem, na terça, hoje é quarta. Já vou começar a escola de Long Branch, acho que amanhã ou depois de amanhã. Então, esse foi basicamente os problemas que eu tive. O problema de intercâmbio foi a falta de pessoas para me ajudar aqui, o que eles prometeram, que foi a ajuda, caso alguma coisa acontecesse aqui. Não tive no começo, depois eu tive a Fran que me ajudou, mas a gente teve que brigar bastante, gritar bastante. Só foi confusão aqui. Problema de família, problema de acharem uma família, problema da transferência, tudo. Foi só confusão. E eu tava louca pra desfazer uma mala, chegar aqui e desfazer a mala, porque eu não conseguia. Lá no hotel eu tinha que abrir e fechar, abrir e fechar. Eu usava a mesma roupa, acho que milhões de vezes, eu só fazia lavar lá no hotel. Porque eu não podia abrir, porque eu não sabia quando é que eu ia ter que sair do hotel, eu não ia conseguir fechar. Então foi muita confusão. E espero que isso não aconteça com nenhum intercambista, porque é muita frustração. Você quer chorar, você quer acabar, você mais sente nesses momentos é saudade de casa, você quer voltar pra casa, você quer que tudo esse problema acabe, que você quer sua cama, você quer tudo, e daí dá frustração. E eu vou começar a aula e... Que vídeo longo! E é isso.
Então, basicamente, foi esses problemas que eu tive. Espero que não aconteça com ninguém. Se inscreva no canal para saber de coisas boas que estão acontecendo no meu intercâmbio, que também são muitas. Muitas vão acontecer ainda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que não aconteça isso com ninguém. Deixa o seu joinha se você gostou. Se você não gostou, você vai deixar seu joinha também, porque você vai me apoiar. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou nas minhas redes sociais. Eu estou usando bastante o Snap. Então me sigam lá no Snap. E fiquem ligadinhos.